Bom dia, irmãos. Graça e paz esteja com todos. A leitura está no livro de Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Livro de Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Amém? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era um homem muito rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. As 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Palavra do Senhor. Obrigado. Bom dia. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com a igreja. Sempre um grande privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus. Mas eu vou estar iniciando hoje aqui um pouquinho diferente, rapidamente, 2 a 5 minutos no máximo. Eu não vou usar os filhos biológicos. Um está de serviço, o outro está aí cuidando do netinho. O Abner está aqui presente, graças a Deus, cuidando do Abner Miguel. Está com o Abner Miguel por aí. E o Átila está de serviço. Então, eu quero pedir 4 filhos na fé. Quero pedir o Henrique, Paulo Costa, Marcos Costa e Paulo César, que venham à frente. O Abner está aí, o Abner Miguel. Né, seu Abner Miguel? Por gentileza, Paulo Costa e Paulo Sérgio. São filhos na fé. Nós temos filhos biológicos e temos filhos na fé. A Bíblia nos ensina isso, que na igreja nós temos o cêntuplo de pais, e o cêntuplo de filhos, e o cêntuplo de mães e de irmãos e por aí afora. Então eu quero pedir esses filhos na fé que possam entregar aos pais, apenas aos pais, por gentileza, cada um numa fileira aí, uma coluna, se faltar. Tem mais, já leva tudo de uma vez, leva tudo mais. E aí, um é meu. Claro. Então, eu recebi, como todos os anos, um presente de uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito querida e muito especial, quem fez. E eu decidi compartilhar com os meus irmãos. Obrigado, Bia. Qual que é o objetivo desse envelope, com esse desenho aqui, feito caprichosamente e carinhosamente com os dizeres? É que, como pais, que cada um de nós possa anotar, preste bem atenção no que eu vou estar te propondo. Não é aqui, é um exercício para casa. Mas que cada um de nós, como pais, possamos anotar alguma vez, se aconteceu na sua vida, porque na minha, infelizmente, já aconteceu, em que você deu um mau exemplo para o seu filho, em qualquer área. Talvez com você ainda não aconteceu. Mas que você possa anotar dentro do envelope, que foi feito com muito carinho, com muito capricho, tem aí 2 folhas. E que em casa você possa abrir esse envelope, meditar no que está escrito aí, anotar. Alguma vez que você deu um mau exemplo para o seu filho ou para a sua filha. E se tiver clima, se tiver ambiente, procurá-lo ou procurá-la e pedir perdão. Se não for possível fazer isso, que você possa orar a Deus e rasgar
aquele pedido de perdão, aquilo que você escreveu sobre a decepção e que o Senhor te abençoe ricamente. Não deixe de fazer, vai ser muito útil, muito importante para a sua vida. Mas hoje, eu quero, a propósito, no Dia dos Pais, eu quero trazer uma palavra para a igreja acerca deste importante assunto: como sermos pais de verdade. Como sermos pais de verdade. Nós vamos usar, aí é só o texto bíblico, Alexandre, por PDF. Eu tinha posto no PowerPoint, mas deu um problema lá, eu não vou usar, já não ia usar mesmo. Aí é só o texto bíblico que o Lucas leu, quero agradecer ao Lucas aí pela leitura, e o exemplo do Lucas, né, pediu licença no serviço para estar aqui fazendo a leitura para nós. Um grande exemplo, Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Então nós vamos usar a figura de Jó, um homem que viveu distante de nós alguns milhares de anos. É interessante que este homem, o Jó, ele recebe da parte de Deus o mais elevado elogio de singularidade. Deus disse o seguinte sobre Jó, preste atenção no que Deus fala desse homem. E interessante é que Deus fala com Satanás, o nosso acusador. Deus fala assim: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra homem semelhante a ele. Este homem, não obstante de ser ele rico, o homem mais rico da sua geração, e isso está claramente expresso no versículo 3, que o Lucas leu para nós, daqui a pouco vamos ler o texto aí exaustivamente. E não obstante ser ele o homem mais rico do Oriente, ele era também o mais piedoso daqueles dias. Interessante isso. O homem mais temente a Deus daquela geração. E com isso nós concluímos que não tem nenhum pecado em ser rico. Não há nenhum problema em ter prosperidade material. É possível ser rico e ser o mais piedoso, porque assim Jó o era. Jó era o mais rico do Oriente. O versículo 3 do texto lido e bem lido pelo Lucas para nós, ficou claro. Mas ao mesmo tempo, ele era rico e era também próspero. Não há nenhum problema, não há nenhum pecado em ser rico e ser próspero materialmente. Todos nós conhecemos a história deste homem, a história de Jó, como ele foi dura e implacavelmente provado. E como Deus permitiu que ele fosse provado nas 3 áreas mais vitais, provando Jó, que amava a Deus mais do que a vida, que amava a Deus mais do que o dinheiro, e que amava a Deus mais do que a própria família. E você conhece a história de Jó, e sabe também, quando você lê a Bíblia, lê este livro, você entende ali que ele foi golpeado em 5 áreas vitais da vida de um homem. Ele foi golpeado nas 5 áreas vitais da vida de um homem. Primeiro, na área financeira. Deus tirou tudo que o Jó tinha. Depois ele foi provado duramente na área do casamento. A própria esposa o questionou. Depois ele é provado na área da saúde. Deus tirou a saúde dele. Ele também foi provado na área dos filhos, porque ele perdeu os 10 filhos. E nós sabemos o quanto os filhos valem para nós. E a 5ª área que ele foi provado foi a área da amizade. Eu não queria ter os amigos de Jó. Mas vocês também bem conhecem, quem conhece a história, quem já leu o livro várias vezes, vocês também bem conhecem como Deus restaura esse homem de uma maneira magnífica. E Deus restitui a ele tudo quanto ele possuíra anteriormente. E como Jó
encerra a sua existência aqui nessa vida, ensinando para nós que Deus é aquele que honra aqueles que o honram. O fim da vida do Jó traz essa mensagem muito especial para nós, que Deus honra aqueles que o honram. Mas hoje, em particular, eu gostaria de falar um pouco do Jó como pai. Que lições podemos tirar desse antigo patriarca? Quais são as lições que nós, como pais, aí eu estou usando pais, aí eu estou usando Efésios capítulo 6, versículo 1, pais ali é pai e mães. No versículo 4, pais lá é só o homem, é só o gênero masculino, é só o marido mesmo. Mas no versículo 1 de Efésios capítulo 6, é pais, pai e mãe. Então hoje, eu quero chamar a atenção dos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1, pais e mãe. Algumas lições e alguns pontos que nós podemos tirar da vida do Jó para nós. Primeiro lugar, Jó foi um pai que andou com Deus e legou aos seus filhos um rico exemplo de um caráter irrepreensível. Jó, diz a Bíblia Sagrada, que ele teve um caráter irrepreensível. Alexandre, se conseguir pôr o texto, eu te agradeço. Se não conseguir, a vida segue. Diz o texto sagrado, obrigado Sandes, obrigado Henrique e Alexandre e a turma aí de trás. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É interessante que diz o texto que ele era rico, e a maioria de nós aqui, ou todos nós, não podemos dar aos nossos filhos aquilo, os bens que o Jó pôde dar aos filhos dele. Realmente o Jó era rico. E eu começo a pensar quantos bens os filhos de Jó não tinham, quantos bens ele não pôde dar aos seus filhos. E eu fico pensando, voando na minha mente, os meus 2 filhos moram em apartamentos, e eu agradeço a Deus por isso, mas o grande sonho é que eles tenham uma casa. E eu fico pensando, que casas bonitas os filhos de Jó moravam. Quantos recursos eles não tinham disponíveis para fazer os banquetes que eles faziam continuamente. Verdadeiramente, Jó era um homem rico, e quisera eu poder dar aos meus filhos a mesma quantidade, na mesma qualidade dos bens que o Jó deu aos seus filhos. Mas o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos não são os bens, é o seu exemplo. Eu acho que todos nós, como pais, nós queremos dar aos nossos filhos o melhor. Nós trabalhamos para dar aos nossos filhos, para deixar para eles, até mesmo um legado material, físico, e não tem nenhum problema isso. Nós todos trabalhamos para isso. Mas os nossos filhos, amados pais, agora estou falando para os maridos, para os homens, pais amados, pais que me ouvem, os nossos filhos precisam muito mais do que coisas. Nós deveríamos deixar para os nossos filhos o nosso exemplo. Muito mais do que presentes, os nossos filhos precisam de presença. Presença do pai em casa, presença do pai com o filho, presença do pai dormindo numa barraca com o filho, já fiz isso muitas vezes com meus filhos, presença do pai pescando com os filhos, inúmeras vezes nós pescamos juntos, inúmeras vezes nós dormimos no meio do mato. Os filhos precisam de muito mais do que presentes, os filhos precisam de presença. E a maior herança que um pai pode deixar para os filhos não são as propriedades, não são os bens materiais, não são os bens móveis e os bens imóveis, mas é o exemplo de uma vida limpa. Pais, tenham uma vida limpa na presença dos seus filhos, uma vida limpa, um caráter irrepreensível. A maior herança, o maior legado que nós, como pais, podemos deixar para os nossos filhos é uma vida com uma consciência limpa, com um caráter irrepreensível
e uma conduta ilibada. Como pais, esse é o maior legado. Agora, por quê? Porque como pais, nós somos espelho para os nossos filhos. E aí eu volto para Efésios 6:1, e abrange também as mães. Como pais, nós somos espelho para os nossos filhos. Eles nos veem muito mais do que nos ouvem. E a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa atitude, vai falar muito mais alto para os nossos filhos do que os nossos melhores discursos. Você pode ter certeza disso. O seu exemplo como pai vai falar muito mais alto no ouvido do seu filho do que os seus melhores discursos. E é exatamente isso que Jó vai deixar para os seus filhos. Observe que Jó era um homem íntegro no meio de uma geração corrupta, de uma geração pervertida, porque Jó era da terra de Uz. Diz o texto lá que o Lucas leu, e está aí no telão para você, havia um homem da terra de Uz. E quando nós vamos pesquisar, a terra de Uz era uma terra idólatra, uma terra dominada pelo paganismo, uma terra cheia de erros, cheia de coisas que iam na contramão da vontade de Deus. E isso me chama muito, mas muito a atenção. É interessante que nesse canteiro de idolatria, eu quero considerar aí a terra de Uz como um canteiro de idolatria, e é nesse canteiro de idolatria que floresce esse lírio da comunhão com Deus, floresce esse lírio do relacionamento com Deus, floresce esse lírio da vivência, da vida junto com Deus. Então Jó, de fato, é um exemplo para nós como pais. E Jó também serve como um exemplo e nos ensina que, a despeito dos usos e costumes, que independente da corrupção da nação brasileira, nós somos desafiados a viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Porque, infelizmente, se você for olhar, parece que está lá no DNA do Brasil a desonestidade. Com todo o respeito, nós temos políticos aí com a ficha extensa e que sempre são eleitos. Então, a mensagem que fica para mim é que o povo até aprova isso. Porque são eleitos novamente, continuam no poder. Parece-me que a corrupção no Brasil é sistêmica. Parece que é algo que está encarnado, encardido. Mas nós podemos ser diferentes. Deus nos desafia, assim como Jó, que vivia numa terra comprometida, que vivia numa terra que andava na contramão da vontade de Deus, e esse homem que recebe esses elogios do Pai. Jó era gentio, e você percebe que o desafio, então, desse homem era viver cercado de muitas crenças e de muitos valores contrários ao de Deus, mas ele vivia uma vida reta. Ele vivia uma vida que agradava a Deus. E ainda mais, Jó era um homem que associava a sua vida moral com a sua vida religiosa. Muito triste no Brasil, muito triste muitos pais terem uma vida religiosa e ter uma vida moral diferente. Mas Jó não. Ele alinhava a moral com a vida religiosa. Eu quero falar um pouco aqui, rapidamente, sobre o caráter moral do Jó. O texto diz que ele era verdadeiro intimamente. Íntegro é isso. Ele era verdadeiro intimamente. O texto diz que ele era um homem íntegro. Havia um homem na terra de Jó, cujo nome era Jó, homem íntegro. Então isso significa que ele era íntegro intimamente. E íntegro é aquilo que você é quando a porta do seu quarto está trancada. Sabe, quando está só você? Ontem eu tive a oportunidade, o privilégio de passar uma parte da tarde sozinho dentro do meu quarto trancado. E eu fiquei pensando muito nisso. Íntegro é
quando você é aquilo que você é, sozinho com a porta do seu quarto trancado. Íntegro é aquilo quando você olha no espelho, sozinho, não tem ninguém perto. Quando você olha no espelho, quando você olha nos seus olhos no espelho. Isso é integridade. Íntegro é aquilo que você é e aquilo que você não é. E que só Deus pode ver. Pois Jó era esse tipo de exemplo. Jó era um homem íntegro e esse foi o maior legado, a maior herança, a despeito das riquezas, a maior herança que ele deixou para os seus filhos. Mas diz o texto ainda que Jó era reto. Voltando ao texto, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Isso me chamou muito, mas muito a atenção. Reto é também aquilo que você é em público. Reto é aquilo que as pessoas veem de você. Fulano é uma pessoa reta. É quando você externa aquilo que já está dentro de você. É isso que é reto. E é muito interessante. Reto é aquilo que você vive. Reto é aquilo que os seus filhos contemplam na sua vida, porque você coloca para fora, na sua casa, aquilo que está dentro do seu coração. É isso que é ser reto. Reto é aquilo que você vive. Reto é aquilo que realmente você faz, independente de quem esteja perto. Importante nós entendermos isso como pai. E Jó era esse homem. Jó era isso. A grande pergunta hoje, no Dia dos Pais, a grande pergunta é essa: o que é que os nossos filhos estão vendo a nosso respeito? Se você partisse hoje, se hoje nós fizéssemos o seu funeral como pai, o que é que os seus filhos guardariam na mente sobre você? Importante nós pensarmos nisso. Os nossos filhos são testemunhas de que não somos apenas íntegros, mas que somos também retos. Pensa nisso. Seu filho é testemunha da sua retidão. Seu filho, sua filha atestam que você é em casa aquilo que você é aqui na igreja. Nossas alianças, nossos acordos, nossos compromissos, nossos horários, nossa fé, atesta uma vida de retidão e uma vida de justiça. É importante pensar sobre esses pontos. Sabe, irmãos, por que que o Jó vivia uma vida reta? Por que que o Jó era um homem íntegro? Porque diz a Bíblia que ele era temente a Deus. O temor de Deus é o nosso grande freio moral. Nós não caímos na imoralidade, nós não caímos na injustiça, nós não caímos no erro por causa do temor de Deus. Eu e você, como pais, precisamos temer a Deus. Precisamos rogar a Deus que aviva o nosso coração e desenvolva em nós temor por Ele. Porque o temor de Deus é o grande freio moral das nossas vidas. Nós precisamos pensar nisso. Esse homem tinha uma postura deliberada de desviar, de afastar-se do mal. É isso que diz o texto. Lá no versículo 5, se o Alexandre chegar lá para nós, por gentileza. Decorrido o turno de seus dias, os banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos queridos, irmãos amados, o mal está ao alcance das nossas mãos, o mal está ao alcance do nosso coração, o mal está ao alcance dos nossos olhos,
o mal está dentro do nosso trabalho, o mal está na imprensa no Brasil, o mal está em todos os segmentos da sociedade brasileira. Mas nós precisamos, assim como Jó, deliberadamente, ele fazia deliberadamente desviar do mal. Precisamos pensar nisso. Segundo ponto, antes de nós terminarmos, Jó era um pai que exercia plenamente o sacerdócio dentro de casa. Vamos ler juntos novamente o versículo 5? A igreja pode ler comigo para a gente despertar? Vamos lá no versículo 5. Decorrido o dia de seus banquetes, leamos juntos. Em primeiro lugar, Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Preste atenção, versículo 5 que nós lemos juntos, ele oferecia holocaustos. Holocausto significa que muitos deles eram com derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos e oferecia holocaustos, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso aponta para nós que Jó tinha um profundo compromisso em ver os seus filhos salvos. Ele queria ver os seus filhos debaixo da cobertura do sangue. E a minha pergunta para os pais que me ouvem hoje: o que é que o que é que você, o que é que nós temos feito para ver os nossos filhos debaixo da cobertura do sangue de Jesus? Precisamos pensar nisso, como homens. Estou tirando aí a responsabilidade das senhoras, indo lá para Efésios capítulo 6, versículo 4, o masculino ali. O ônus da condução espiritual é do pai, não é da mãe. O ônus do ensino espiritual é do pai. E infelizmente nós temos visto isso sendo terceirizado. Isso tem sido terceirizado para as mães, para as esposas, tem sido terceirizado para a igreja, tem sido terceirizado para a escola. Meu filho vai estudar numa escola crente. É importante uma escola crente? É. É melhor do que uma escola secular que vai ensinar seu filho um monte de coisas aí contrária à palavra de Deus. Mas o ônus da responsabilidade de ensinar o temor do Senhor é do pai. A gente precisa entender e assumir essa responsabilidade. E antes que a gente conclua, não adianta, preste-me atenção nisso, não adianta os nossos filhos morarem numa boa casa, não adianta os nossos filhos ter uma boa alimentação, não adianta os nossos filhos formarem nas melhores faculdades. Eu não sou contra estudo, mas não adianta. Não adianta seu filho ter uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, se ele não for salvo. Qualquer troféu, por mais aplaudível que ele seja, que o seu filho levantar, é um troféu de palha. Porque importa que o seu filho e que os meus filhos sejam salvos, e sejam debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Esse é o ponto principal, essa é a nossa maior responsabilidade. E é claro que nós não estamos minimizando o ensino, a formação acadêmica, entrar pelas portas das melhores empresas. É claro que isso, não estou minimizando isso. Mas isso é um troféu de palha, estou sendo repetitivo. É um troféu sem valor se o seu filho, se os meus filhos não estiverem debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Concluindo, Jó foi um homem completamente comprometido com a salvação dos seus filhos. Jó foi diferente de Eli, o sacerdote Eli, que chegou a ver os seus filhos servindo também como sacerdote, mas na verdade eram filhos de Belial. Um dos grandes problemas é que às vezes, como pais, nós não preocupamos com o coração do nosso filho, nós não preocupamos com aquilo que só Deus vê. Às vezes preocupamos muito
com aquilo que os outros veem. Mais uma vez, Jó nos ensina no versículo 5. Ele pensava o que estava lá no coração dos filhos. Talvez intimamente no seu coração eles tenham pecado e blasfemado contra Deus. Jó não estava preocupado com aquilo que os outros viam, mas ele estava preocupado com aquilo que só Deus pode ver, o coração. Que eu e você, que nós possamos não apenas nos preocupar, mas pedimos a Deus que reaviva em nós o desejo de orarmos, e que a nossa causa diante de Deus não seja o progresso material, mas que a nossa causa diante de Deus seja que os nossos filhos não blasfemem nunca contra Ele no coração. Que o Senhor nos abençoe como pais, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude realmente a devolver os nossos filhos para Ele, porque foi Ele quem nos deu. Que o Senhor abençoe a igreja poderosamente.